Marque Goiânia. Deusmar, você compra o livro, né, no dia? O Padre Rafael acho que vai trazer para mim. Acho que já tá aí, eu tô falando com ele. Olha aí. Aqui em Jataí eu tenho o livro, né? Aqui em Jataí. Eu falei com o Padre Rafael para pegar, eu vou pegar com ele. Ótimo. O Padre Rafael viria hoje, mas as queimadas impediu dele vir. Ele foi não? Foi não veio. Acho que ele tava aí. Todo mundo desistiu, os padres que teriam reunião do clero aqui, mas está tendo fogo nas rodovias todas, então o bispo cancelou a reunião. Tá. Eu vi a reportagem, mas tá feia a região aí, né? Rio Verde já tá aí. Aqui não, eu nunca vi nada parecido, então o bispo cancelou. Porque, né, teve uma moça que foi resgatada numa moto, no meio do fogo, um rapaz resgatou ela e a pele dela soltou, ficou na moto. Nossa. Ela na moto, a pele dela, nossa. Tá perigoso sair de casa. As vacas morrendo, os animais. Frei, já está gravando. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, Criador do céu e da terra, Senhor, que nos dá o equilíbrio, a paz interior e nos abre para a vida saudável, para a saúde e para a salvação. Senhor Deus, aqui estamos na Tua presença, abençoa-nos, abençoa este grupo, nós estamos em busca da salvação, estamos em busca de saúde. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção e a Tua presença amorosa aqui no nosso meio. Estamos unidos em Teu nome, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, eu lembrei, eu passei para vocês o curso de meditação que eu fiz na internet, são 10 vídeos de 2 minutos apenas, onde eu faço vídeos, explico da meditação, e eu estava revendo uns vídeos interessantes, que no primeiro vídeo eu digo uma coisa que até eu tinha esquecido, foi bom ter escutado de novo. Até eu me converto com minhas coisas, sabe? Com as coisas que eu falo. Que o Espírito Santo inspira a gente aí, que a gente nem percebe, né? Então, eu disse lá, nós não conseguimos ser imortais, mas conseguimos ser eternos. A imortalidade não é própria do ser humano, mas a eternidade sim. Então, nós buscamos a eternidade. E já agora, nessa vida, prolongando-a e cuidando da vida, cuidando da existência. Quem está chegando agora, eu dou as boas-vindas e digo, nós somos um grupo que une saúde e salvação. E eu falo isso nesse capítulo 14, nós estamos no capítulo 14, capítulo da gula. Quem tem o livro nas mãos pode pegar, né? Então, e nós queremos sim alcançar um nível de vida aqui na Terra que nos aproxime da eternidade. Eu acho que isso é uma boa meta. E aproximar da eternidade é aproximar de Deus. Deus é eterno. Deus é vida eterna. E nós queremos ser eternos com Ele, né, também. E uma das coisas que digo para vocês que faz a vida ter sentido é a gente ter essa noção de eternidade. Porque quando você chega no final do ano e olha para trás, como passou rápido o tempo, isso é preocupante, tá? Atenção, é preocupante. O tempo é o mesmo para todo mundo. Agora, se você não coloca um toque de eternidade no seu dia, ele é fugaz e é como se ele não existisse para você. Aquele dia foi apagado. Você viveu uma sucessão de acontecimentos no automático e isso abrevia a vida. Viver uma sucessão de acontecimentos no automático abrevia a vida. O tempo psicológico ele se reduz. E quando você vive cada dia com plenitude, tocando a plenitude de cada dia, saboreando, eu já falei disso aqui em outros vídeos, vocês vão voltar atrás e vão ver. Então, o que faz a gente ser satisfeito com a vida que a gente está vivendo e uma sensação de completude é trazer a eternidade para
o dia a dia, né? Trazer o eterno para a finitude, trazer o infinito para a finitude. E isso é possível quando a gente vive essa vida em comunhão com Deus. Então, quando a gente coloca no livro de forma provocativa, emagreça rezando, nós estamos dizendo, vamos ter uma vida de comunhão com Deus. Vamos viver essa plenitude da eternidade aqui no dia a dia. Mas, padre, mas como é que eu vivo, então, essa eternidade? Vivendo esse tempo presente, habitando o tempo presente. É que seu corpo esteja aqui, sua mente esteja vivendo o que está acontecendo. O celular está dispersando muito a gente está em todos os lugares, menos em nós mesmos. Já falei isso também em outra aula. E aí eu começo a contemplar. A comunhão com Deus me leva à contemplação. O contemplativo, ele consegue saborear a vida, ele extrai sabor da vida, porque o contemplativo, ele se encanta, é um poeta. O contemplativo, ele se encanta com uma criança que corre, com uma criança que ri. O contemplativo, ele se abre quando desabrocha uma flor, um jardim belo e bonito. Então, a alma dele é tocada com a beleza. A beleza, ela faz parte da contemplação, a arte. Contemplar Jesus na Eucaristia, na Santa Missa. Então, se abrir para a contemplação. É viver cada instante com eternidade. Tem até uma canção que diz, né, que seja eterno enquanto dure, né? Eu acho interessante essa frase aí, que seja eterno enquanto dure. E é exatamente isso, né? Uma frase que resume muito bem o que a gente está querendo dizer. E aí entra a gula para atrapalhar tudo. A gula é a mãe de todos os pecados, e a gente não presta atenção. Pouca gente confessa a gula. Se você for confessar com o padre, confesse a sua gula. Se for o seu caso, né? Porque esse pecado capital... Por que pecado capital? Quando um pecado é capital, são 7. Imagina que a gula está entre os 7. É o pecado que nasce no capo. Capo é cabeça. Capital vem de cabeça. Então, os pecados que nascem no capo, que nascem na cabeça, eles são os pecados capitais. São pecados que antes de você cometer, ele já foi gestado na sua cabeça. Por isso o pecado capital, o pecado da cabeça. Então o pecado da gula, ele te antecipa, a sua gulodice já está na sua cabeça. Você concretiza comendo. Quando você vai à mesa com voracidade. E aí, por isso que a vida de oração de comunhão é aquela que neutraliza o pecado capital. A comunhão com Deus neutraliza esse pecado que nasce na cabeça. Por isso que você tem que se antecipar com a vida de oração. E eu tenho dito que quer emagrecer, quer fazer dieta, quer alcançar um nível de equilíbrio na vida da alimentação, primeiro organize sua vida espiritual. Fazer um plano espiritual e insistir nele. E aí vai alcançando aquele nível de equilíbrio, de sintonia, de comunhão consigo mesmo, de comunhão com Deus, como eu ensino nas aulas de meditação, aqui nas dicas de meditação. E aí você vai se sentindo ali cada vez mais conectado consigo, você vai sentindo seu corpo, vai se percebendo. Aí você chega um momento nessa vida espiritual, que você vai cultivando, essa vida certa, que a comida vai ser... O exagero na comida vai ser não tem espaço. Acabou. Acabou porque você já vive uma plenitude, você vive um equilíbrio, uma vida especial em Deus, que você vai se estragar com comida para quê? Vira uma agressão. Comer vira uma agressão ao corpo. A vida, comer demais, né? Exageradamente. Você já vai passar... Por isso que não é... Você alcança um nível que não é difícil, não é mais sacrifício. Depois não é mais sacrifício. Comer bem, saudável, não é mais sacrifício. Porque as comidas gordurosas, os pratão de lasanha, aqueles hambúrgueres, aquelas frituras, você passa a ter repugnância. E você olha, meu Deus...
como eu comia isso na minha vida. Uma vida em oração, uma vida em Deus, uma vida em comunhão. Não permite mais. Permite mais. Alguém falou no testemunho, um escorregão aqui e acolá, uma besteira ou outra, acontece, tá? Comigo também acontece. Uma refeição do domingo eu saio um pouquinho, né? Uma refeição do domingo. A semana eu vivo de forma bem equilibrada. E alguém colocou no grupo lá, quando eu postei minha foto, eu magro, né? Que agora eu tô agora esnobando, né? Estou agora assim, nessa fase assim. Ah, mas para os homens é tão fácil. Pode ser um pouco mais fácil, imagino. A Sabrina pode falar melhor aí da parte das mulheres, mas eu já tenho tempo que eu comecei, eu estou colhendo os frutos de um caminho. Eu comecei lá bem lá atrás, a ter aí uma busca, pouco a pouco, pouco a pouco. É claro que Jataí me fez muito bem, né? Evidentemente. Eu vivi uma vida muito louca em Brasília e aqui, claro, a gente tem um pouco mais assim de uma vida mais de interior, né? De cidade assim menor. Mas eu venho um caminho já há um tempo, já há um tempo. O livro eu comecei a escrever tem 7 anos que eu concebi o livro, que eu concebi a ideia, né? 7 anos. Eu estava pegando um e-mail que eu mandei para minha irmã, foi a primeira pessoa que eu compartilhei a ideia do livro, foi a minha irmã, a Fernanda. Nem sei se ela está aqui, deve estar não, mas eu voltei atrás e consegui o e-mail 7 anos atrás, quando eu partilhei com ela essa ideia aqui. Que eu partilhei com ela foi orientações práticas, na página 19. Essa foi a primeira coisa que eu escrevi do livro, foi essas orientações práticas. E eu devo ter mandado isso para a Sabrina também, e para o Diego. O livro vai ser isso aqui. Eu pego a primeira parte, disciplina da vida de oração, você pega a Sabrina a segunda e o Diego pega a terceira. Foi isso. Aí depois a gente começou a escrever. Bem, gente, vamos lá. A gula, eu já disse, é um pecado capital, nos afasta de Deus, faz mal à saúde, faz mal à saúde espiritual. É um pecado que nos tira da comunhão com Deus. Imagina que o exagero nos tira da comunhão com Deus e traz grandes consequências para o corpo. Olha o que Jesus Cristo diz. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula. Jesus está falando isso em Lucas 21, capítulo 21, versículo 34. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula. Ele liga o coração, a insensibilidade, à gula. Olha, Jesus Cristo nos tem. E às vezes eu estou vendo muito perfis aí no Instagram de pessoas que ficam postando, ganhando seguidores porque comem muito. Eu deixei de seguir umas crianças, adolescentes lá com os pratão de comida, comendo e fazendo graças, e os pais batendo palmas para aquela loucura. Pessoas que fazem competição com comida e ganham dinheiro com isso, os pratão de comida grandão. Aquilo ali já me embrulha o estômago, só em ver essas coisas, né? O pecado da gula é centrar-se em si mesmo e se perder na própria criaturalidade. Imagina que quando você exagera na comida, você perde, centra-se em si mesmo e se perde na própria criaturalidade, ou seja, você se centra na criatura, você exclui o Criador, porque você está só sendo prazer, você está dando só vazão ao prazer, o comer pelo comer, e a comida não foi, por mais que a gente tenha um prazer na comida, gente, mas o prazer que Deus colocou para a gente comer foi para a gente sobreviver. Foi para a gente não ficar sem. Deus é tão perfeito que colocou um prazer na hora da comida para a gente sobreviver, não é para a gente se esbaldar no prazer, não. Não é para a gente se perder no prazer, não. Não é para fazer do prazer um estilo de vida. Hoje as pessoas fazem do prazer na comida um estilo de vida. Dando ao paladar comida e comida. E cometendo o pecado
da gula, é um empobrecimento da alma, é apequenar a existência, reduzindo a um prato de lasanha ou a um hambúrguer suculento. Você imagina reduzir a sua existência, dada por Deus, a um prato de lasanha. É isso que acontece, um reducionismo, quando você se perde no prato de comida e depois come mais e repete mais uma vez. Você reduziu a sua existência maravilhosa a um único prato, você se reduziu. Isso é realmente muito, muito empobrecedor. Empobrece a alma e a pequena existência. Essa expressão que eu uso aqui. Quando eu sei que estou praticando a gula, tem algumas dicas que eu coloco aqui. Quando comer é mais importante que o ambiente e as pessoas, às vezes você não vê mais ninguém, só vê a comida na sua frente. Então, quando isso acontecer, opa, mais importante aqui nesse encontro são as pessoas, é o papo, é a conversa. Quando você vê a comida e fica cego, opa, é um sinal de gula. A comida não é mais importante que as pessoas ali, isso serve para o álcool também. Para a gente identificar um alcoólatra é quando o álcool é mais importante que as pessoas que estão com ele. Aí você diz, é um alcoólatra. E quando ele repete a ingerir de bebida, né? Ingerir bebida, quando ele repete isso todo final de semana, no mesmo horário, nos mesmos dias, ele é um alcoólatra. O alcoolista, como se diz hoje. Né? Quando você só tem olhos para a comida, quando você come mais do que o necessário, existe um teto para você comer. E a gente não precisa comer muito. Nossa, quando a gente aprende que não precisa comer muito, é o melhor aprendizado da vida. O corpo precisa ali dos nutrientes da comida e não da comida toda que você tem para comer. Você ingeriu os nutrientes, escolheu bem os alimentos, pronto, você está alimentado. Está alimentado. Nós fizemos da comida válvula de escape, superação da ansiedade, nós fizemos da comida exagero mesmo, né? Exagero mesmo. Você comete o pecado da gula quando você está de sobrepeso, é possível, eu digo no livro, que é possível que você esteja cometendo o pecado da gula, tá? Tenho que dizer isso. A gente não pode julgar ninguém, mas o sobrepeso é um sinal do pecado da gula, que é, repito, a mãe de todos os pecados. Mas, padre, mas como é? Por que a gula é a mãe de todos os pecados? Frei. Porque se você se desregula na comida, você afeta o seu autodomínio. Você perde autodomínio e autocontrole. Quando você perde autodomínio e autocontrole, você perde em outras instâncias da vida também. Aí você vai ter perda de autodomínio ao falar, vira um fofoqueiro. Você vai perder autodomínio em relação a outras dimensões da vida espiritual, é afetada muitíssimo também. Você perde as rédeas da sua própria vida, você deixa de ser senhor de si e se entrega aos vícios. Então, tudo parte da comida. Por que os padres do deserto? Se vocês querem ler um livro que me abriu muita mente, foi o livro O Céu Começa em Você. O Céu Começa em Você, de Anselm Grun. Eu deve estar na bibliografia aqui. O Céu Começa em Você, sim, está. A Sabedoria dos Padres do Deserto. Esse livro aqui, para mim, eu li ele faz tempo, né? Foi fantástico. E ele me abriu. Os Padres do Deserto, gente, eles escolheram se exercitar no autodomínio, alcançar o equilíbrio a partir da alimentação. Eles eram homens austeros que viviam no deserto, homens que venciam, eles acreditavam que vencendo a gula, eles venceriam as tentações. E se você não vence a tentação de comer exageradamente um prato de lasanha, um hambúrguer, ou fritura, se você não vence essa tentação, você não vai vencer outras que vão aparecer. Quando você domina os seus instintos diante da mesa, você domina outros instintos na sua vida. Outros domínios.
E tem uma coisa que eu cada vez mais faço na minha vida, é esperar os 15, 20 minutos até o seu órgão digestivo mandar a informação que você está alimentado, né? O cérebro demora um pouquinho para saber que você está satisfeito. Então, esse comer devagar, esse esperar, esse dar tempo, esse daqui você está satisfeito, né? E funciona muito bem. Eu citei aqui uma citação de Gabriela Gomes, ela diz: a origem da gula é um amor de si contra si. Gente, que frase. A origem da gula é um amor de si contra si. É um amor exagerado a si mesmo que se reverte contra você mesmo. Ao comer de maneira desordenada, a pessoa ama-se sobre todas as coisas. Esquece-se do Criador, coloca o prazer a si mesma ou a própria comida no lugar de Deus. Imagina quando você exagera na comida, você está amando a si e não amando a Deus sobre todas as coisas. Você peca contra o primeiro mandamento. Olha como é forte isso. Quando eu peco à mesa, eu peco contra Deus, contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é muito sério. E em vez de alcançar a felicidade que almeja e acredita encontrar por este ato, acaba destruindo-se, ama-se, mutilando-se. Ama-se, mutilando-se. Me arrepiei todinho. Ixi, Maria. Meu Deus do céu. Esse capítulo aqui é de arrebentar viu? Quando a gente come exageradamente, você ama-se mutilando-se. Porque é como se fosse um ato de amor distorcido, dando-se prazeres, e aí você está se mutilando ao mesmo tempo. Entrega-se a uma falsa felicidade e impede por si mesma o seu encontro com a verdadeira fonte de felicidade, que é Deus. Gente. Quando você for à mesa, pense muito sobre isso. Como é o seu comportamento à mesa, é o seu comportamento na vida. Como eu me importo à mesa, é como eu me importo também diante da vida, das coisas. A gula adoece a alma, ofusca a visão espiritual da vida e nos reduz ao paladar. Imagina você ser reduzido ao seu paladar. Isso é uma pequenar a vida demais. Viver para comer. Quando eu descobri que eu não preciso comer todo o tempo, eu lembro de um tio meu, tio Zezé, que era muito interessante. A gente era criança, ele dizia assim: eu sou revoltado com quem inventou que a gente tem que comer 3 vezes ao dia. É perda de tempo. E atrapalha tudo. Para ele, tinha que comer só 2 vezes no dia. Ele era revoltado com ter que comer 3 vezes. Primeiro que ele gostava de trabalhar, ele não queria parar para comer. Ele achava que era perda de tempo. Mas eu lembro dele, é interessante. E tá aí, vivinho, magrinho, nunca foi gordo na vida. Sempre foi muito... E aí eu estou aprendendo isso também. Eu salto muitas vezes o café da manhã. Quero que seja uma prática na minha vida. Não me faz falta nenhuma. Vou almoçar tranquilo, em paz. Paz. Quando eu salto o café da manhã. Às vezes, como eu vivo em comunidade, estou com os padres, eu ainda caio. Às vezes não conseguindo completamente, porque estou com eles, a gente acaba conversando. E para nós religiosos, sentar à mesa faz parte da nossa vida. Então, nós sentamos à mesa juntos, né, e rezamos juntos antes de comer. Para complicar a situação, olha o que eu digo aqui, segundo os padres do deserto, o pecado da gula está intimamente ligado ao pecado da luxúria, pois tanto alimentar-se quanto o sexo fazem parte da preservação da espécie. Há uma conexão entre comer e a dimensão sexual. As duas existem para preservar a espécie. E então, se eu estou desordenado na alimentação, eu posso estar desordenado na vida sexual também, na sexualidade, podendo gerar vícios sexuais também, que é outra desordem. É outra desordem, é outra falta de domínio.
A desordem na alimentação pode gerar desordem na sexualidade e vice-versa. Uma coisa é certa. A falta de autodomínio à mesa nos leva à falta de autodomínio em várias áreas da vida, como vimos ao longo do livro. E aí, nesse capítulo que eu falo, que saúde e salvação vem do radical latim salus. Salus, eu coloco aí. Gente, que interessante. O radical salus, ele gera a palavra saúde e gera a palavra salvação. E essa foi a grande sacada. Eu aprendi isso quando eu estava em Roma. Eu fiz um curso lá com um padre de saúde, pastoral da saúde, e isso eu aprendi lá. E eu fiquei assim, todo empolgado, porque eu falei, nossa, então saúde e salvação é a face de uma mesma moeda, não pode separar. E o que aconteceu com os cristãos, gente? O que está acontecendo? Por isso que esse livro ele tem que chegar no Brasil todo, gente. Porque eu estou vendo pessoas que são religiosas, que rezam, que oram, mas vivem uma vida de desordem na alimentação. Está errado. É um contra-testemunho. Eu sou uma pessoa de igreja e sou uma pessoa que vive uma desordem na alimentação. Está errado. É um contra-testemunho. É feio. É feio. Graças a Deus que o padre Rodrigo, que é um homem maravilhoso de Goiânia, está emagrecendo, está levando a sério. E eu sempre, desde quando eu conheci ele há alguns anos, que a gente conversa sobre isso. E ele dizia para mim, Frei, ele dizia, eu sou gordo porque eu como. É isso. Ele não inventou história. Ele não inventou historinha de que é isso, que é aquilo. Não, é porque eu como mesmo, Frei. Esse é o meu problema. Admitiu. Admitiu. Então, eu fui chegando a essa conclusão. Que não dá para eu viver uma vida, ensinar a espiritualidade. Você viu, a maioria dos santos, a grande maioria, deve ter, eles eram magros. A verdade é essa. Ah, Santo Agostinho era gordo. Prova. Eu duvido se Santo Agostinho era gordo. Não era. E ele tem um capítulo inteiro na sua Soma Teológica sobre gula. Ele não era gordo, como dizem alguns. Era magro. Madre Teresa de Calcutá era magra. São Francisco de Assis era magro. Santa Dulce dos Pobres era magra. Santo Antônio era magro. Todo mundo era magro. Todo mundo era magro. Todo mundo. Então é isso, gente. É isso. Porque uma coisa tem a ver com a outra. É saúde e salvação. Aí o que acontece? Uns buscam a salvação e esquecem da saúde. Outros só buscam a saúde e esquecem da salvação. A gente se separou. O livro, pronto, é isso. O livro faz com que as duas coisas que não poderiam nunca ser separadas se unam. Saúde e salvação. As duas coisas. O livro é unir. No fundo, o livro é unir saúde e salvação. Eu nasci para viver essas duas dimensões de forma equilibrada. Ao passo que eu vou cuidando da minha saúde, eu vou me salvando. Ao passo que eu vou cuidando da minha salvação, eu vou cuidando da minha saúde também. Tendo uma vida saudável. E às vezes as pessoas não estão preparadas para escutar isso, não querem. Até no grupo eu vejo, uns saem, outros entram e tudo. Cada um vai ter seu momento. Mas eu quero muito que esse livro chegue em todas as paróquias, todos os lugares. Quero muito. Eu fiz uma meta aí para a gente chegar em todos os lugares. E vocês vão nos ajudar a fazer isso. Então, o que devo fazer para combater o pecado da gula? É prática da virtude da temperança. É a temperança. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a temperança. A virtude da temperança leva a evitar toda espécie de excessos, o abuso da comida, da bebida, do tabaco, dos medicamentos. E depois as pessoas também exageradas emocionalmente, sentimentos aflorados demais, as pessoas pegando no arranque, brigando, uma vida assim completamente dada
aos excessos na vida sentimental, amorosa. Pode ver que quando a gente está inflamado, a gente está inflamado em tudo. Os sentimentos também, nas emoções, nas paixões desordenadas, nos amores malucos, se apega a pessoas e acha que só vive com elas, vive umas paixonites sem sentido, malucas aí, tudo misturado, essa falta de comunhão, de equilíbrio, de estar centrado em si. Olha como os prejuízos que a gente tem, né? Então, a temperança é o caminho. Além da temperança, viver uma vida de oração com certa disciplina, alimentar-se de Deus antes de qualquer outro alimento material. Alimentar-se de Deus antes de qualquer outro alimento material. Primeiro Deus, o alimento com Deus. Primeiro alimentar-se de Deus, para depois ir comer. Por isso que nós temos a oração antes das refeições, tá? Aqui no começo do capítulo do livro tem a oração antes das refeições, para a gente praticar. Gente, é isso. A gula, a gente tem que cuidar para não pecar, não cometer esse pecado. Você domina esse pecado, você elimina esse pecado, você vai estar mais tranquilo para dominar e eliminar outros pecados da vida. E aí, por isso que esse livro é baseado nos padres do deserto, porque eles faziam isso 1.700 anos atrás. Eles se retiraram do deserto para viver uma vida asceta. E a gente precisa viver o ascetismo, mesmo nos tempos modernos. Não caiu de moda ser asceta. Eu vivo um ascetismo nesse mundo opulento, desse mundo que está inchado de muitas coisas. E eu sou uma asceta no meio de tudo isso. E outra coisa também que eu vou dizer para vocês para fechar. Gravem isso. A abstinência. Lembre da palavra abstinência. Depois que eu aprendi isso, que a Igreja Católica ela nos ensina que o caminho da abstinência é o caminho da vida equilibrada. Eu uso para tudo e ela funciona em tudo. Por exemplo, existe, até para quem cuida dos dependentes químicos, nós que temos como da terapêutica, nós ensinamos abstinência, ou seja, cortar qualquer uso de substância psicoativa, álcool, maconha, droga, abstinência, cortar tudo. A gente, é o nosso método. O método do governo, o método de outros grupos é do redução de danos. Redução de danos, atenção. Redução de danos se opõe à abstinência. Redução de danos é você fazer o que você está fazendo com o menor dano possível, tomando os medicamentos, remedinho, usando com moderação, não sei o quê, não sei o quê. Isso é o método de redução de danos. Nós somos da abstinência. Até na vida sexual, os jovens, quando vêm falar comigo, mas Frei, como é que a gente faz? Namoro santo. Eu falo, abstinência. O método natural da igreja, também para os casais, o método Billis, o método natural, da tabelinha, o que é? Abstinência. Nos dias férteis, não. É isso. Você percebe que a abstinência, que é a capacidade de dizer não, é a capacidade de se abster, não. A gente vive na quaresma abstinência. Eu digo que o livro propõe uma quaresma prolongada para a vida. Eu não falo isso no livro, não, mas é uma quaresma prolongada. Abstinência. Você precisa praticar abstinência. É isso. O mundão aí de meu Deus, eles não suportam a palavra abstinência. Não, pode fazer da camisinha. Ninguém precisa se privar de nada, não. Dá não sei o quê, ninguém precisa se privar de nada, não. Dá comida, ninguém depois toma um sorrisal, come, engove sorrisal, sal de frutas, pode comer que tem um remedinho para dar a digestão. Não, eu pratico abstinência. Essa é a palavra. Bem, gente, é isso, eu vou passar a bola hoje, eu falei muito aí para a doutora Sabrina, para continuar, que a parte dela está muito legal também. Imagina como é que eu continuo. Como é que eu pego daqui e continuo, minha gente? Só o Espírito Santo mesmo, não é? Que coisa linda, quanta sabedoria.
quanta relação entre tudo isso, né? A proposta da igreja. Mas eu já sei onde eu devo começar. Eu devo começar dizendo o seguinte: todo excesso esconde uma falta. E eu tenho que dizer que o cérebro cria um tipo de sinapse. Eu estou presa numa situação que me dá trabalho fazer. Eu estou presa nesse momento do dia numa insatisfação de algo que aconteceu na minha vida que saiu do meu cronograma. Eu estou presa numa situação onde eu queria muito mais e eu não estou criando forças para isso. Eu não consigo. E aí eu vou lá, naquele momento do dia, e coloco no meu corpo algum alimento que descarrega o prazer que eu preciso. E aquele sentimento de incapacidade, aquele sentimento de fracasso vai embora. Porque imediatamente eu alivio. Esse é o comportamento da carne humana. A proposta do livro transcende a carne humana. E quando a gente diz a gula é mãe de todos os pecados, é porque ela gera essa sinapse. Quando eu estou irada, eu grito com os meus filhos. Eu não controlo a minha ira. Porque a sinapse que eu tenho é de descarregar rápido. Quando eu quero prazer, eu tenho uma relação difusa da carne sexual, por exemplo. Ou busca uma pornografia, porque eu quero o prazer. É só essa sinapse. Eu vou perdendo frente aos outros pecados capitais o controle. Porque eu não controlo aquele que é a mãe de todos, que é a sinapse, é aquela sinapse que te dá o prazer imediato, que descarrega quimicamente dopamina e serotonina. Quem escolhe comer por decisão controla todo o outro cenário do seu temperamento e da sua vida. Por isso que a gula é a mãe. E isso causa um desconforto imenso, porque é viver no espírito, é dizer não à carne, é dizer não à humanidade. Só que a hora que você começa a praticar o ordinário, você começa a ver na sua vida a mudança no extraordinário. O ordinário é eu acordar e praticar o não comer o pão de queijo, não comer o bolo, não comer o pão, comer ovos, comidas, frutas. Esse é o ordinário que eu vou fazer a prática. E aí, hora que você percebe, determinadas prisões você não tem mais. Quando você percebe, aquele círculo de amizade que só pensava desde quarta-feira no churrasco do final de semana, que o foco era o que nós vamos comer, o foco era se a quantidade ia dar, ou se a gente ia para o rancho beber. Aquele grupo vai se desfazendo, o extraordinário vai acontecendo. E você vai ficando livre dos pecados. E aquela preguiça de levantar para rezar, ela foi embora, porque eu resisto ao chocolate facilmente. Então eu levanto da cama para rezar. Então o ordinário educa o que é extraordinário e o milagre acontece. E nesse capítulo eu coloco uma situação que hoje eu vivo, e você, e o Frei Rogério também está começando também a viver, e você que já está há mais tempo praticando
a leitura do livro, também se sente assim. Quando o amor é simples, quando a solidão nos deixa, quando a luz se apaga, quem acende em nós a vela? Rio ou mar, calor ou frio, qual é o meu lugar? Quando você entende que seu caminho é apenas seu, que o chamado está acima de tudo em seu coração e em sua alma, quando você entende que as escolhas que precisa fazer diariamente dizem respeito à sua vida, à sua saúde, ao seu desenvolvimento como ser humano, aos seus sonhos, ao seu propósito, você decide seguir, como esse equilibrista na corda bamba, com os pés descalços, cansados, calejados, você continua. É exatamente assim. Você balança, você dança, você oscila entre o novo e entre o sabor do prazer e o sabor da decisão, entre o café amargo e o café doce. Mas você escolhe continuar. Quem acende em nós a vela? Quem manterá em nós aceso essa decisão? Quem que nos convida a escolher pela decisão? Quem que nos convida a um caminho livre do pecado, perto de Deus? Quem acende em nós a vela, senão o Espírito Santo? Quem mantém a chama acesa do seu coração? Você está apenas começando esse caminho. Ele requer constância, esforço, muito esforço, dedicação e até mesmo muita coragem. Coragem para olhar no espelho e dizer: a obesidade é fruto do pecado da gula. E esse eu peco todos os dias. Vai custar de nós ressignificar muitas coisas, muitas companhias. E esteja certo, você também colherá flores nesse caminho. Você está disposto a continuar? Parece um caminho de solidão, mas não é. Porque existe diferença entre solidão e solitude. Solitude é estar feliz com aquilo que você escolheu para você. E você poder fazer na tua vida e ter na sua vida frutos da sua decisão. Você assumiu o livre-arbítrio. Eu escolho o que eu como. E eu não estou preso à insatisfação do grupo. E solitude é você estar feliz com a sua melhor companhia, que é você. Se você é casado ou não, um dia, um vai primeiro. Se você tem filhos, um dia eles vão seguir o caminho deles. Se você vive numa comunidade, um dia aquilo também acaba. Você está sempre com você. E se você não começar a olhar para você e entender quais são as suas faltas, um dos primeiros excessos será a gula. Porque a gula é um grande excesso, que esconde uma grande falta. Quando eu decido seguir um caminho de vida saudável, muito vai ter. Muito a gente vai ouvir. Requer constância. E como esse equilibrista da música da Ziza, ora você vai para um lado, ora você vai para o outro. Você vai estar cansado. Você vai estar com os pés machucados. Como vai ser isso? Você continuará seguindo o seu caminho? E fazer essa escolha é também saber regular as refeições livres. E aqui eu trago para você. Se você precisa emagrecer, não abra muitas exceções. Porque as exceções vão ser gatilhos para o pecado que é seu.
Muitas vezes você convive com pessoas que têm mais controle da alimentação. Aí ela te chama para tomar um café e fala assim: vamos comer só um pãozinho de queijo? Não, só não dá nada. Pode ser que para ela não. Mas se você quer vencer o pecado da gula e ele já foi muito difícil e é para você, e é uma coisa que para você é muito difícil vencer, esse pão de queijo que não está no seu programa pode abrir a janela para que você coma outras coisas que também não estão na sua organização. Seja firme com você. Seja firme. Porque você está buscando abstinência. Você está buscando ser firme no ordinário. Você está buscando vencer o pecado da gula. Se organize. Qual é o dia que você vai fazer a sua refeição livre? Essa semana. Ah, é o dia do aniversário, sexta-noite? É o dia do almoço da família, domingo, na hora do almoço? Escolha 2 refeições livres e não passe delas. E nas refeições livres, come de forma moderada, porque o seu pecado é o da gula. Então, olha só, vou contar uma situação muito interessante para vocês, que eu venço todo dia. Tinha algumas situações das crianças querer depois da natação, passar no posto para comprar pão de queijo. Só que aquilo é gatilho para mim. Quando eu paro no posto, ou eu belisco, ou eu como ou eu acabo comendo alguma coisa que é fora da minha alimentação hoje. Quando você vê que você tem uma situação que é gatilho para você, o que os santos falam para a gente fazer com relação aos pecados? A gente conversa com o demônio? Não. A gente foge do demônio. Então, não ter os alimentos em casa, não ceder a situações de alimentação onde você não está na sua programação, vai te impedir, vai te oferecer um emagrecimento. E aí você chega com a falsa ideia no final da semana de que você fez tudo certo, mas que você não emagreceu, o seu peso manteve. Na verdade, as suas exceções passaram de 2 vezes. E o seu peso ficou ali, na média. Esse é um lindo caminho, mas é um caminho de solitude. É um caminho onde você se acompanha ao longo da vida. E não adianta você querer trilhar a 2, porque ele é o seu caminho. Nem a 3, nem por todo mundo da sua família para fazer isso. Os frutos que você vai colher com o seu exemplo podem existir ou não. Não é garantido. É garantido que se você fizer, você vai colher para a sua saúde. Até um cabelinho aí vai nascer fora de hora, né, Rogério? Você vai colher esses benefícios. Aqui no final desse capítulo, eu aconselho a vocês escolherem suas refeições livres. E quando você fizer as suas refeições livres, escolha comer aquilo que você gosta, para você mostrar para o seu cérebro que você tem o domínio da situação e que você vai sim ter prazer comendo uma pizza, que você se dá esse direito. Mas na maioria das vezes a sua escolha é pela decisão, é pela razão. Faça um planejamento. Faça um planejamento. O planejamento tem que envolver o que você vai comer durante a semana, se você vai em algum lugar, o que vai ter lá para comer. Eu vou para o encontro da igreja, então lá só vai ter isso, o que eu posso levar? Posso levar uma banana? Ou já vai pensando, o que eu posso comer? O que é melhor que eu coma? Leve sua marmita quando puder, leve suas frutas quando puder, não fique com fome, não faça supermercado com fome. Planejamento. Quando a gente quer vencer um pecado, é assim que a gente faz. E se confesse. A confissão é libertadora. Ela nos liberta. São sinais de Jesus, né? Os sacramentos são sinais de Cristo em nossas vidas. Amém. Muito bom, né? A doutora Sabrina, eu estava tão brabo hoje, né? Meio assim aflorado. Ela vem com essa calma, com essa pacificação. Até eu fiquei mais. Eu percebi que você estava
muito assim, eu falei, deixa eu ir de leve. É. Bom, mas é isso mesmo, é por isso que a gente faz em dupla, né? Muito bom, muito bom. Obrigado, doutora Sabrina, mais uma vez, sempre trazendo para a gente o caminho, né? O caminho. Vamos abrir, como a gente faz sempre, abrir para partilhas, resumos, o que mais tocou, como é que tá. Podia levantar a mãozinha, abrir o microfone. Camila. Frei e doutora Sabrina, eu vivi uma experiência sábado passado e eu me vi numa padaria com umas amigas de infância que consegui levar elas para a primeira vez para o cenáculo na igreja e depois a gente foi para uma padaria tomar um café. E eu consegui pedir exatamente o que eu queria pedir. Eu nunca tinha passado por essa experiência. Eu fiquei tão feliz com essa conquista, porque eu pedi um prato que vinha 2 ovos mexidos e vinha uma fatia de um pão lá que era um pão italiano, sem fermento e tudo. Mas elas se esbaldaram e pediram palmier, pediram 1001 doce, e ficava o tempo todo. Camila, você não vai querer, não? Esse aqui só tem aqui. Aí eu disse, não vou querer. Eu estou satisfeita. Pedi meu café coado e o palmier. Resultado, minha conta foi maravilhosa, foi barata. Primeiro ganho, quer dizer, são frutos que você sente também na parte financeira. Né? Hoje eu estava comentando cedo com a doutora Sabrina que, desde que começou o livro, eu comecei a ir para a cozinha e como as coisas estão se tornando mais simples em casa. Né? Quanta economia eu estou fazendo? Né? Com a economia do supermercado, já vou consertar um móvel lá da área de serviço essa semana. Isso quebra o mito de que fazer dieta é caro, né? Que bacana, a Camila traz uma coisa legal. Pois Existe um mito que o que é diet é caro, e você estava dizendo, não, é ir para a cozinha. Isso. E meus filhos estão indo, meu marido também já está fazendo ovo. Hoje estava eu e ele organizando um ovo cozido dele, coisas que não aconteciam, a gente não tinha essa vivência. Por quê? Porque... E outra coisa, pensar a comida no sentido de saciar, né? Botar um ovo. Olha, são mudanças, assim. Tinha muita vontade de ter aqueles depósitos de tempero, né? E hoje a gente coloca um toquezinho de tempero num ovo, um orégano, um sal, o sal rosa, né? Que eu acho mais gostoso. Parece assim que ele tem mais corpo, né? Então, tudo isso são coisas tão simples, mas que tem um ganho de saúde, né? Eu iniciei com 81, já estou com 77. Estou assim Então, voltei para a academia semana passada, estou indo com meus filhos de noite, porque é a hora que eu podia levar o de 20 anos. E assim, é uma coisa que é um caminho maravilhoso de sobriedade mesmo, de sobriedade, de equilíbrio, né? Então, como eu anotei aqui, é um caminho de salvação, né? É uma salvação. Uma salvação. Maravilha. Eu quero dar a notícia que eu vou, se Deus quiser, quando chegar nos 10, eu vou lá no endocrinologista e vai sair o glifage da minha vida, se Deus quiser.
Se Deus quiser. E depois vai sair o da pressão também. Se Deus quiser. Maravilha. Sai mesmo, Viu? viu? Se Deus quiser. E Ele quer, eu sei que Ele quer. Obrigado, Mais Cris. uma vez, obrigada, obrigada, obrigada. Sua participação é sempre muito, muito boa. Vamos ouvir também a Genira. Só tira o microfone, dona Genira. Você tem que ir aí no. Isso, isso. Sim, é porque eu estava com fone de ouvido, esqueci. Então, eu não sou obesa, mas eu estou um pouquinho acima do peso, mas a minha questão não é perder peso. Eu vi em alguma aula aí que por sinal, o Rogério me adicione nesse grupo, porque eu peço alguém para me colocar, peço o link para alguém para poder entrar, mas eu não estou nesse grupo. Então, aí quando eu vi essa proposta, alguém, eu acho que a doutora Sabrina, se você está com esse propósito de seguir esse programa, pensando em emagrecer, não é por aí. Se for só pensando nisso. Então, é que eu vi de interessante, eu acho que todo mundo que está seguindo também foi impressionado por isso, é que vê o ser humano como um todo, né? O lado espiritual, o lado físico e tal. E eu me apaixonei assim pelo título logo, pelo livro. Quando eu comecei a participar aí das lives, dessas aulas, fui gostando de tudo que eu gosto de passar para frente, eu sou uma ótima divulgadora. Então, eu estou na missa, né? Antes de começar a missa, ontem mesmo aconteceu. Quem está do meu lado, eu digo, você sabia do livro Emagreça para Rezar? Olha, ali na secretaria tem para vender. É uma maravilha e tal, eu falo. E eu já vou divulgando entre os meus grupos de oração e tudo. E como eu vou viajar agora para Fortaleza, eu estou em Salvador, estou indo para Fortaleza. E eu tenho duas sobrinhas que estão obesas. Aí, falando com a mãe de uma delas, disse, ai, traz de presente que elas vão gostar e não sei o que. Aí eu comprei ontem os dois, mas eu estou pensando, acho que eu não vou dar presente, não, vou vender, porque quando a coisa é muito fácil, às vezes a pessoa não dá valor. Eu vou vender, tá aqui eu trouxe, se vocês quiserem fazer comigo, eu estou pensando em formar um grupinho lá em Fortaleza, essas duas e mais alguém que queira entrar, para a gente estudar junto, né? Porque sempre é bom essa coisa de ter um grupo, porque você conseguiu, o que foi que você fez hoje para comer? Como é que você conseguiu superar tal dificuldade? Eu acho que essa partilha enriquece muito. Então, eu estou realmente muito motivada